Boa noite de novo a todos e a todas. Continuando, né? Tem isso daí também, para quem se identifica. Continuando, na aula de ontem a gente viu e já encerrou DR. Hoje eu espero que a gente veja e porque eu vou postar hoje, que ela vai ser continuação. Hoje a gente vai ver DPS, eu espero que a gente comece e termine hoje. Beleza? Lembrando que assim como o DR, DPS ele é 100% conceitual. Não existe conta para DPS. Porém, tem a teoria. Velho, eu vou tentar dar uma boa resumida nos slides para ver se a gente consegue terminar hoje. Tudo que eu ver que não for relevante, já não é problema mesmo. Brincadeira. Vai ser filé. Certo? Primeiro conceito. O que é o dispositivo de proteção contra surtos? A função dele é uma só: desviar toda a corrente elétrica proveniente de uma descarga atmosférica ou raio ou de alguma manobra na rede ou de uma carga perturbadora na rede, ao ponto de que ela injete uma sobretensão que afete os meus equipamentos, queime os equipamentos, tá? Com certeza, todo mundo aqui já aconteceu ou já conhece alguém que teve um equipamento queimado quando faltou energia, que quando a energia voltou, queimou. Eu conheço diversas pessoas. Queimou portão, geladeira, eletrodomésticos em geral, televisão, computador. Com certeza alguém aqui conhece ou já aconteceu algo do tipo. Se tivesse esse aparelhinho aqui, ou melhor, aparelho não, dispositivo, não teria acontecido isso. Se ele for bem dimensionado. Se ele for mal dimensionado, não vai servir de muita coisa não, tá? Então, como é que ele funciona? Eu tenho alguns tipos de surtos elétricos. Nós podemos classificar eles basicamente em dois, certo? Os mais comuns. Surtos diretos e surtos indiretos. Os surtos diretos são quais? Ou qual é? Quando cai um raio, uma descarga atmosférica, diretamente na edificação. O que é pouco comum, mas pode acontecer. A não ser que você tenha equipamentos que atraiam essa descarga atmosférica. Seja ela um para-raio, ou hoje, como está bem difundido, energia solar. Apesar de eu não conhecer, assim, não ter conhecimento de nenhum equipamento ou de nenhum acidente envolvendo energia solar, mas na norma há uma preocupação com esse perigo. Não na 5410, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Que é a norma específica para instalação de equipamentos fotovoltaicos. Para quem não sabe, é uma placa solar. Ela tem uma borda metálica. E o que acontece quando eu tenho algo metálico no topo da minha edificação? Ela vira um captor natural. Aí por isso que aconteceu algo até engraçado. Tem muitos anos isso daí. Talvez vocês nem saibam disso, porque com certeza não era a área de vocês. Já era minha, mas não era de vocês. Mas há alguns anos atrás, teve uma
descarga atmosférica lá na UFS. Que aí passou na televisão, queimou meio mundo de coisa. Aí surgiu a pergunta, né? Até na imprensa mesmo surgiu uma pergunta. Não tinha nenhum sistema de proteção contra descarga, no caso para-raio, que a função do para-raio é ele atrair realmente o raio para ele. Você induz, você quer que o raio caia no para-raio. A função dele é exatamente essa. Não é que você coloca o para-raio e fala assim, não, agora eu tô sossegado que com o para-raio aqui eu vou ficar protegido, não vai cair raio aqui. É o contrário. Com o para-raio vai cair o raio lá, mas a intenção é que caia no para-raio, porque aí tem todo um sistema que foi projetado para desviar esse surto para o lugar certo. E na UF tinha. Porém, eles tinham uma antena meteorológica que era mais alta que o para-raio. E aí o que aconteceu? A antena virou um captor natural. O para-raio não serviu de nada. Aí a descarga que passou pela antena saiu destruindo a parte meteorológica toda que estava conectada junto com essa antena. Então, essa é uma descarga direta. Descarga indireta, que é a outra comum também, e é a que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, ela acontece de qual forma? Algumas situações trazem a descarga indireta, ou surto. Uma delas, eu acho que eu trouxe até a imagem aqui, Aqui seria a descarga direta. O raio caindo na edificação. Direta. Dá para todo mundo enxergar aí? Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui, vai melhorar. Aqui. Essa daqui é descarga direta. As outras são indiretas, ou seja, quando eu tenho uma descarga atmosférica que cai em uma linha e essa linha, a descarga vai passeando pela linha até chegar em alguma edificação. E aí eu possa ser que aconteça da descarga cair próximo da instalação, na fiação elétrica, que é a mais comum, ou próximo da fiação elétrica. Qualquer uma dessas daí, ela vai sair aí até encontrar o lugar melhor para ela entrar e destruir tudo. Então, são esses tipos de descargas. E tem uma também que ela não está aqui, que é quando acontece uma manobra na rede. Não é assim, você desligou o disjuntor da sua casa, só da sua casa. Se você desligar o disjuntor e ligar de novo, não vai acontecer nada. Agora, quando o transformador é desligado, aí faltou energia na região toda. Ali foi um transformador que desligou. Possa ser que seja por manutenção, ou uma chave fusível abriu, enfim. Parou de mandar energia para um grupo de pessoas. Quando ele é energizado novamente, o transformador ele não pega aqueles 13.800 volts e transforma instantaneamente para 220. Por mais que ele seja tudo estático, o transformador não tem peça móvel. É tudo estático. Mas o que é que tem móvel no transformador? A energia eletromagnética, o campo eletromagnético. E ele sofre, sim, um período transitório para se estabilizar e entregar aquela tensão final. No nosso caso aqui em Feira, 127, 220. E aí, nesse período transitório, ele dá picos de tensão altíssimo, podendo até chegar na casa dos seus milhares de volts. Mas é algo extremamente rápido. Um piscar de olhos, ele já deu aquele pico e se estabilizou. Mas o problema é que nesse pico, ele sai destruindo tudo que é frágil, que não foi projetado para receber esse pico de tensão. E aí, qual é o equipamento que a gente usa para se proteger de qualquer um desses elementos? O DPS, certo? A 5410 trata do DPS e é a norma que a gente vai se basear no final, mas
para a gente entender o conceito de DPS, porque a 5410 não traz o conceito, ela só traz como aplicar em determinadas ocasiões. É como se fosse uma receita de bolo. Às vezes falha, né? Mas na maioria das vezes, 90% dos casos, ela é assertiva. Que a 5410 não foi nenhuma norma feita para isso daqui. A norma que a gente vai usar para entender o conceito do DPS, que é a proteção contra descargas, é a NBR 5419. Por que eu disse que é uma aula bem extensa? Alguém aqui já se deu o trabalho de pelo menos abrir a 5410 e ver quantas páginas ela tem? Ela tem ali na faixa de suas 200 e poucas páginas, 240 se eu não me engano. A 5419 ela é tão grande que ela não tem uma, mas ela tem 4 partes. Quase do mesmo tamanho da 5410 cada parte. Então ela é bem complexa de se entender, para você entender o conceito e como aplicar as proteções contra descargas atmosféricas, mas aí eu tentei trazer um máximo de resumo possível do conceito para a gente aplicar no que a 5410 diz. Beleza? Aí a gente tem 3 tipos de DPS. Olhando assim, o seu design, o DPS tipo 1 e tipo 2 externo, olhando só o formato dele, são idênticos. Então, só de você olhar assim, bater o olho, não sei se aqui é um DPS tipo 1 ou tipo 2. Eu preciso ler a etiqueta. Mas só de olhar o formato dele não tem como saber. E o DPS tipo 3 é o diferentão. Onde é que a gente encontra o DPS tipo 3? Filtro de linha. Ou tem uns adaptadorzinhos que você encaixa na tomada, que ele só funciona para um equipamento específico, certo? E aí como é que funciona? E qual é o que a gente vai trabalhar? O DPS tipo 1 ou classe 1, ele é o DPS utilizado para esse tipo de evento aqui, ó, a descarga direta. Então, se na minha edificação eu tenho um sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou um para-raio, basicamente, e eu estou intencionalmente atraindo a descarga atmosférica para a minha edificação, ela tem que estar preparada para receber aquele impacto. E aí, qual é o DPS que a gente usa? O tipo 1. Ele só é utilizado se na instalação tiver para-raio. Se não tiver, não tem a menor necessidade de usar o DPS tipo 1, até porque ele é bem caro. DPS, na verdade, ele é caro, mas o tipo 1 é mais caro ainda, e é difícil de achar. Então, olhou na edificação, tem para-raio? Tipo 1. E aí aqui a gente nem olha a 5410. Ela não trabalha com DPS tipo 1. Aí é diretamente a 5419. Agora, os surtos que a gente vai ver, que são todos os indiretos, que eles vêm de algum lugar e entram na edificação, aí é o DPS, prioritariamente, o tipo 2. É obrigatório instalar o DPS tipo 3? Não. Mas se você quiser instalar, existe uma ordem. Primeiro, eu tenho que, obrigatoriamente, ter o DPS tipo 2 na minha instalação. Onde é que a gente vai instalar ele? No quadro geral. Não é por circuito, não é por... Se você quiser colocar por quadro, beleza, se a casa tiver mais de um quadro. Mas tem que ter, no mínimo, em um lugar da casa. De preferência, no quadro principal. O que vai sair distribuindo energia para os outros. Certo? E aí, eu só uso o DPS tipo 3 se eu tiver o DPS tipo 2. Tem muita gente que compra filtro de linha ou o próprio plugzinho que você bota o equipamento sem ter o outro DPS em casa. O que é que vai acontecer? Nada. Seu equipamento, se tiver um surto, vai queimar do mesmo jeito. Por quê? As classes dos DPS definem a robustez dele, ou quanto ele consegue desviar para o terra antes de ter problemas na edificação.
Então, se eu tenho uma descarga direta, o meu DPS tipo 1, ele vai ter uma robustez para suportar aquele surto. E aí, se tiver algum residual mínimo, aí o tipo 3 protege, que é o que está ali no meu equipamento. Se eu não tiver para-raio e o surto for indireto, vai acontecer a mesma coisa. O DPS tipo 2 vai proteger, e se ainda sobrar um pequeno residual, aí o tipo 3 atua. Agora, se eu só tiver o tipo 3, ele vai queimar. Ele não foi feito, não foi projetado para proteger uma descarga ou um surto de tensão numa intensidade que o 1 ou o 2 protegeria. Então, para você ter o 3, eu tenho que ter um desses dois antes dele. Se eu não tiver, é obrigatório ter o 3? Não. Mas se tiver o 3, eu preciso ter os outros. Ah, professor, mas na minha casa não tem nenhum, e se eu colocar o 3, não vai adiantar de nada. Vai queimar do mesmo jeito. Certo? Eu ia falar alguma coisa sobre eles. Deixa eu ver se eu me lembro. Não, mas... Oi. Eu não sei se é só uma questão de ser uma mas a antena acaba atraindo também. Qualquer coisa metálica atrai o raio. Ok. Aí teria que ter um DPS próprio para antena, que é o que a gente não trabalha, que isso aí já é telecomunicação. Mas se você procurar em casa no Google, existe DPS para rede, para você plugar o RJ45, existe DPS para antena. Então é só dar um Google. Não é o caso daqui, mas existe. Mas foi bom você ter falado, que eu lembrei o que eu ia falar. Aterramento. Eu falei, para você ter o classe 3, você precisa ter um ou dois, certo? E para você ter o DPS instalado, obrigatoriamente você tem que ter aterramento. Se você não tiver aterramento, não serve de nada o DPS. Ele vai desviar para onde? Se a função dele é desviar o surto para o terra, se eu não tenho aterramento, ele vai para onde? Ele nem vai. Ele vai seguir reto. Ele vai seguir reto. Certo? Aí aqui, ó, como o DPS funciona. Sem o DPS, vem o meu surto, passa pelo meu equipamento, queima ele, e se tiver aterramento, vai para o aterramento. Se não, se dissipa por lá mesmo. E com o DPS, ele consegue desviar a energia e proteger o equipamento. Alguém tem dúvida como é que ele funciona? Ninguém tem dúvida como é que o DPS funciona? Não, o princípio de funcionamento dele. Se tiver, eu explico. Se não tiver... Vocês, no semestre passado, viram o conceito de resistor, indutor e capacitor, certo? Guardando para o nosso conhecimento só o resistor. O resistor, ele é um item da eletricidade que a única função dele é gerar uma resistência, mas a palavra não seria essa. Mas enfim, é gerar uma resistência da corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menos corrente vai passar. Até chegar aí na resistência tendendo ao infinito. Por exemplo, o ar, ele é um tipo de resistor. A resistência dele depende da umidade, enfim, depende de várias coisas. Mas no cenário ideal, ou melhor, não ia falar do vácuo, mas vai ser complicado. Mas num cenário assim, no ambiente seco, se eu pego dois condutores com a tensão um pouco mais elevada, 1.000, 2.000 volts, até uma certa distância ele não vai conduzir energia, certo? É a resistência do ar. Até chegar a um ponto de que
essa resistência é quebrada e aí ele cria o arco elétrico, certo? Então a função da resistência é não deixar passar a corrente, se opor à passagem da corrente. O DPS tem quase isso. Nele, o que a gente tem é um dispositivo que, se vocês quiserem pesquisar para ver a imagem deles, se chama varistor. Qual é o princípio de funcionamento do varistor? Imagine que aqui não tenha nenhum surto de energia. Ela está fluindo tranquilamente. Ela em algum momento vai ser desviada pelo DPS ou ela vai para o meu equipamento? Ela vai para o equipamento. O DPS não vai permitir a passagem da corrente. Agora, se eu tenho um pico de tensão, ele automaticamente vira um curto-circuito. O DPS nada mais é do que um curto-circuito. E isso só é possível por causa desse carinha aqui. Como é que ele funciona? O varistor é um resistor variável. E como é que ele é? Como é que ele sofre essa variação? Porque se o meu circuito está funcionando tranquilamente, ele não vai... A resistividade dele é tendendo ao infinito. Ou seja, não vai passar corrente elétrica de jeito nenhum dele. Agora, aí a gente tem que analisar a tensão também. 127 ou 220. Agora, se a minha tensão sobe, aí entra o varistor. Ele, quanto maior a minha tensão, menor vai ficando a minha resistência. E aí, quando eu dou um pico de tensão, ele deixa de se tornar um circuito aberto e vira um curto-circuito. Boa noite. A resistividade dele vai ser tendendo agora a zero. O que é uma resistividade tendendo a zero? Um condutor. E aí, por isso que ele não tem nenhum sistema digital nele. É tudo analógico. Ele imediatamente consegue detectar quando a tensão sobe, automaticamente o meu varistor ele vai alterar sua propriedade física e química e aí vai permitir a passagem da corrente desviando ela para o terra. Quando a minha tensão se estabiliza, o varistor vai ajustando a sua resistividade até ficar tendendo ao infinito e aí ele permite a passagem da corrente. É isso, é exatamente isso que ele faz, só que ele fecha de acordo com a tensão. Vamos chegar lá. Eu só não vou lhe responder agora, porque a gente vai ver a sequência de como instalar o DPS. Aí nela é que você vai entender. Se eu falar agora, você não vai entender. Conseguiram entender o princípio de funcionamento? Aí, ó, a sua pergunta vai ser respondida agora. Eu não sabia que estava aqui. Critérios para instalação do DPS em linhas de energia. Ele deve ser instalado considerando os seguintes critérios: proteção contra sobretensões transmitidas pela linha de alimentação, que é esse daqui, ó, cai um raio na linha, que aí ele vai indo até a edificação, ou na manobra. Aí ele deve ser instalado próximo ao ponto de entrada, que foi o que eu falei. Você não vai conseguir instalar no seu medidor, por um único motivo: a Coelba não permite. Agora, tem outras concessionárias no Brasil que nelas já é normatizado, é exigido que tenha DPS no medidor, no quadro de medição. Agora, se você tentar fazer isso aqui na Coelba, a equipe de instalação, Tatiana, me corrija se eu estiver errado, vai recusar a ligação. Não é isso? Porque está fora da norma. Aí, o que é que você pode fazer? Se você tem aquela noia toda de, meu Deus, tem que ser imediatamente depois da entrada de energia, aí você coloca um quadro
ao lado do quadro, na saída da energia, já pegando a sua instalação, passa primeiro pelo DPS e depois vai para a instalação. Ou então coloca no quadro geral. Não. Não é antes. Aguarde que eu vou chegar lá também. A sua pergunta está vinculada com a dele. Mas ele tem que ser instalado próximo ao ponto de entrada da linha, na edificação ou no quadro de distribuição principal, preferencialmente o mais próximo possível deste ponto de entrada, que foi o que eu já falei aqui mais cedo. E proteção contra descargas atmosféricas direta, que a gente não vai trabalhar com esse, com para-raio, deve ser instalado no ponto de entrada da linha de edificação, certo? Aqui foi o recorte da norma que eu trouxe, mas aqui foi o resumo. Aqui é a mesma coisa, só mudei o jeito de... Ah não, peraí que tem uma coisa legal aqui. Quando for necessário usar o DPS para proteger as instalações elétricas contra sobretensões, deixa eu ver aqui, se a proteção for... Não, aqui. Exceções para instalações existentes. Em edificações individuais com baixa tensão, atendidas pela rede pública, o DPS pode ser instalado na caixa de medição. Aqui ele era para eu ter colocado no asterisco. Depende da concessionária. Tem concessionária que ela já exige que venha o DPS. Aí é ao contrário. Aqui na Bahia, se você colocar o DPS na caixa, a ligação é recusada. Tem algumas outras concessionárias que, se você não colocar o DPS, a instalação é recusada. Eu, particularmente, acharia melhor que a norma sofresse uma alteração para exigir isso, porque não é de conhecimento público, exceto vocês que estão buscando conhecimento na área, que exige que há a real necessidade de ter um dispositivo desse em casa. Antes de continuar, lá em 2019, mais ou menos, eu estava no meu segundo ano de faculdade. Aí um eletricista conhecido meu, que hoje eu chamo ele de Tião, conhecendo, né? Mas na época, pouco tempo de conhecimento na área, eu não podia chamar ele de Tião. Aí ele me chamou para ir acompanhar ele numa obra. Não era para ser ajudante, nem nada, não. É só para ver mesmo a obra. Aí eu aproveitei, né, e fiz umas perguntas para ele. Só que o meu problema é que eu perguntei algumas coisas para ele sem eu saber qual deveria ser a resposta certa. Mas foi o que me veio na mente. Aí ele pegou, me mostrou o quadro lá e tal. Aí eu perguntei a ele. Eu lembrei, né? Pô, no quadro tem que ter disjuntor DR-DPS. Eu não sabia por quê. Mas eu sabia que precisava. Aí eu só vi lá os disjuntores e os DR. Aí eu falei assim, pô, Tião, não tá faltando DPS aqui, não? Eu, na minha cabeça, tava faltando. Eu ainda não conhecia nada da 5410. Eu nem sabia da existência da 5410. Aí ele pegou e me respondeu que não precisava ter DPS lá na casa, não, porque ele fazia um bom sistema de... uma boa malha de aterramento. Que não tem nada a ver. Para você ter o DPS, você precisa de aterramento. Mas um bom sistema de aterramento não evita que o surto se propague para o resto da instalação. Certo? Só que eu não sabia qual era a resposta. Aí eu aceitei e... aí depois de um tempo, eu só... beleza, então. Aí depois eu vim descobrir que realmente o que ele fez estava errado. E não era qualquer casa, não. Era casa em condomínio. Só uma casa. Na época, a gente está falando antes, pré-pandemia, porque depois da pandemia os preços ficou uma loucura. Mas pré-pandemia, que as coisas ainda eram, entre aspas, muitas aspas, acessíveis, a gente estava numa casa que valia 1 milhão. E ele fez uma coisa dessa. Então, né? Nem sempre o custo da instalação diz se ela está bem feita ou não. Sem um profissional capacitado. É isso, mas aí é que tá. Se a pessoa tiver o conhecimento, eu já convenci dezenas de clientes meus que nem foi projeto elétrico
foi alguma visita para ver alguma coisa aleatória. Eu já convenci dezenas de clientes meus a instalarem DPS. Só que você precisa ter o conhecimento para poder argumentar com ele. Ele não sabe, o cliente não sabe que precisa. Eu, no caso, não ganhei R$1, até porque eu não executo. Eu fui fazer o meu serviço e dei a dica para ele contratar o eletricista dele e fazer. Agora, vocês, como técnicos, vocês já podem acrescentar isso no serviço de vocês. Na comissãozinha a gente vai. Só assim. Quem pagar mais, ganha o leilão. Eu lanço ali no grupo, a gente cria um grupo, eu lanço, ó. Tem um serviço assim. Quem paga mais de comissão? Não, oxe, eu. Exatamente. Não. Não, o serviço não. Eu só faço projeto. Eu não executo. Aí, ó. Enfim, o DPS pode ser instalado na caixa de medição desde que esteja no máximo a 10 metros do ponto. Eu vou explicar o porquê disso daqui, que faz parte das duas perguntas. E esteja conectado ao barramento principal de equipotencialização, ou BEP. DPS adicionais para equipamentos sensíveis. Aí aqui é onde entra o DPS classe 3. Até aqui a gente está falando do DPS classe 1 e classe 2. Aqui vem o classe 3, que pode ser necessário instalar DPS extra para proteger equipamentos mais delicados. Esses dispositivos devem ser compatíveis com os já instalados. Identificação de DPS em tomadas ou outras instalações. Se o DPS estiver fora do quadro de distribuição, por exemplo, eu já me deparei com algumas instalações, mas não residenciais nem comerciais. Algumas instalações industriais, que elas têm um quadrozinho lá para alimentar uma tomada stack, por exemplo. Na maioria das vezes é a tomada stack. Aí nele tem DPS e disjuntor. E alguns ainda tem DR, depende da corrente. Se for até 32 A, tem DR. Se for acima de 32 A, depende da fábrica. Algumas exigem, outras não. Aí ele indica lá também, né? Às vezes o código também é transparente, a tampa transparente. Dá para ver que tem DPS nele. Beleza? Alguns dados que a gente precisa analisar do DPS. Disjuntor, a gente olha a corrente nominal e aquela corrente máxima, que é 10K, 3K e 6K, certo? No DR, a gente olha a corrente de sensibilidade, que são os 30 mA fixado. E no DPS, a gente vai... Aí entra apenas o conhecimento teórico. Existem regras, e são regras até fáceis, só que vocês têm que decorar elas para aplicar na prova. Lembram que a instalação bifásica ela não existe, certo? Que eu sempre falo aqui. Então, porque aqui eu só trouxe mono e trifásico. Então, quando for bifásico, que eu não vou citar aqui, você automaticamente já tem que saber que a regra do mono se aplica no bifásico, certo? Então, a norma ela diz o seguinte: se a proteção contra sobretensões vier de origem atmosférica e de manobra, no caso indireta, eu tenho que ter no mínimo 5 kA. Aí aqui, esse 8/20 eu não vou explicar para a gente não perder muito tempo, mas se vocês quiserem pesquisar, é o tempo do surto. A gente tem basicamente dois tempos de surto. O 8/20 e o 10/350. Resumindo, basicamente é o seguinte: quando a gente tem um surto de tensão, ela vai subir, chegar no seu máximo, e aí depois dela ela vai cair e se estabilizar. O 8/20 é que em 8
microsegundos, ela vai atingir o topo. E o 20 microsegundos é o tempo que ela vai demorar para se estabilizar. Aí essa é uma característica de uma descarga indireta. E é a menos perigosa. Já, aí se vocês analisarem pela lógica, a mais perigosa é a 10/350. 10 é o tempo, 10 microsegundos, ou seja, mais tempo ele demora para chegar no pico, ou seja, ele vai causando mais estrago por mais tempo, e ele demora 350 microsegundos para se estabilizar. Então, é um surto mais demorado, que não é o caso que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar com 8/20. E aí, ó, se o esquema de conexão for monofásico, você vai escolher, no mínimo, o DPS de 10 kA. Isso aqui é decoreba. Se ele for mono ou bifásico, você vai escolher um DPS de 10 kA. E se ele for trifásico, aí você tem que escolher no mínimo 20 kA. Certo? Alguma dúvida até aí? Não, 5 kA, mas aqui é no mínimo. É porque aqui eu trouxe como estava escrito na norma. Só que ela define o mínimo, mas depois ela define o que ela exige. Tem lá na 5410. Não trouxe o recorte aqui, mas se você olhar aqui nesse item, tem lá um texto bem grandinho, por sinal, explicando sobre isso daqui. Tá em advoguês. E trifásico, 20 kA. Certo? Isso daqui é a corrente nominal de descarga, certo? A corrente de impulso, eu não vou trazer ela para vocês, porque já começa a ficar mais complicado e a gente já começa a fugir do conceito da 5410 e já vai na 5419. Mas ela está diretamente ligada àquele gráfico ali, do pico e do tempo que ele se estabiliza. Então, aqui é uma norma, essa IEC é uma norma europeia. Ele diz que caso o valor não seja conhecido, para 12,5 kA para cada modo de proteção, o mínimo. E aí, se for trifásico, 50 kA e monofásico, 25 kA. Eu não vou explicar isso aqui muito, mas ele está diretamente ligado, ó, com esse valor aqui. Está diretamente ligado. Se você olhar aí na tabelinha de vocês, de DPS, vocês vão ver o seguinte. Eu acho que ela está na mesma página do DR. Muito cuidado para não se confundir. Eu tenho DPS classe 2. E aí aqui eu tenho, ó, qual é a onda que a gente está analisando? É 8/20 ou é 10/350? 8/20. Então, a gente vai olhar essa coluna aqui, certo? E aí, ou melhor, essa coluna não, perdão. A do lado. Essa coluna aqui. E aí, se vocês analisarem, ó, nesse fabricante, isso daqui não é um padrão, é por fabricante, mas nesse fabricante que é a VEG, a minha corrente nominal, que é aquela que a gente olhou, 10 kA para monofásico e 20 para trifásico, eu tenho aqui, ó, 5, 10, 20 e 30. É a nominal. A IIMP, que é a corrente máxima de impulso, ela é o dobro. Então, ó, se a minha nominal são 5, a IIMP são 10. Vocês vão olhar essa coluna aqui.
Para resumir, para vocês entenderem qual é a diferença do IIMP para a corrente nominal, é assim. O DPS, ele, na corrente nominal, então se eu tenho um surto de 10 kA, ele funciona, ele consegue desviar esse surto por um tempo indeterminado. Ele não vai queimar. Ele foi projetado para suportar sempre aquele surto. Teve o surto, desvia. Teve o surto, desvia. Agora, se eu tiver um surto maior do que o que eu projetei com o meu DPS, ou seja, se ele for maior que 10, um exemplo, entre 10 e 20, ele funciona uma vez só. Funcionou, queimou. Aí você tem que trocar o cartucho dele. Então, aqui é como se fosse o fusível dele. O DPS você pode colocar com o máximo de folga possível. Só que respeitando o slide anterior. No mínimo 10 kA para monofásico e 20 kA para trifásico. Se eu quiser colocar 30 kA no monofásico, perfeito. Vai ser mais caro. Mas não tem problema. Você está deixando ele com a folga muito grande. Tranquilo? Então, nisso daqui não tem problema você exagerar. Só tem que respeitar o limite mínimo. Então, resumindo, corrente nominal é quanto que ele suporta de surto indeterminado. E a corrente máxima de impulso é que ele suporta uma vez só e queima. Certo? E é aí que mora o perigo. Quando ele atinge o seu limite e queima. Que é onde está, boa noite, a pergunta de vocês dois. Onde instala e porquê do disjuntor. Se eu não me engano, a pergunta foi essa daí, né? Então, eu falei que estava nos slides, chegamos no momento. Métodos de instalação do DPS. Ele tem que vir geralmente no quadro de distribuição, é o lugar padrão que ele vai vir, e ele é instalado logo após o disjuntor geral, certo? Por quê? Ele é instalado logo após o disjuntor geral. Se lembra dessa imagem e dessa explicação aqui? Quando o circuito está funcionando perfeitamente, ele tem uma resistência tão alta que a minha corrente nem enxerga ele, nem hesita em passar por ele. Ela passa reto. E quando eu tenho surto, ele vira um curto-circuito. E qual é a função do disjuntor? Uma das? Proteger contra curto-circuito. E aí, quando o meu DPS ele queima, ele vira um curto-circuito incontrolável e pode causar incêndio. E qual é o último dispositivo de proteção capaz de impedir que haja um incêndio para proteger o DPS? O disjuntor. Então, por esse motivo que o DPS ele vem depois do disjuntor, certo? Só que tem algumas formas de instalar o DPS assim, que eu também trouxe aqui as imagens nos slides. Eu vou falar qual é a que eu acho melhor em cada cenário. Então, entenderam em relação à dúvida que tinha do porquê vir o disjuntor? Porque se não tiver o disjuntor, aí causa problema. E isso não sou eu que estou falando, a obrigatoriedade vem da norma. A norma exige, tem as imagens aqui, as imagens que eu trouxe recorte da norma, inclusive eu posso trazer elas até agora. Aqui é recorte da norma, certo? Das formas como instalar. Então, ó, ela me traz 3 formas de instalar um DPS. DP é o dispositivo de proteção, ó a legenda aqui, que é o disjuntor. DP é o disjuntor.
DPS é o próprio DPS, né? E EI é o equipamento barra instalação. É todo o resto do meu quadro. Então, na figura A, ele diz que eu posso ter... Imagina que aqui é o meu quadro. Lá na aula passada, ontem, eu falei que tem certas instalações que eles usam o DR como de chave geral, certo? O DR ele está aqui, ó, junto com o equipamento barra instalação. Então, o que é que vem aqui antes dele? O disjuntor do quadro. Então, se eu não tenho nenhum disjuntor protegendo a entrada de energia no meu quadro, só o geral, aí eu tenho que derivar ele e ter um DPS e ter um disjuntor só para o DPS. É obrigatório. Então, fiz aqui um paralelo, coloquei o disjuntor para o DPS e conectei tudo no Terra. Se eu tiver um disjuntor geral dentro do meu quadro, aí o meu DPS vem imediatamente depois do disjuntor e antes do DR. Ele tem que vir antes do DR, certo? Aí, o meu disjuntor, ele tem a função de proteger tanto a instalação quanto um eventual curto-circuito que o meu DPS causa. E eu tenho a mais neurótica de todas, mas tem a sua aplicação, que são DPS e proteções para DPS. Não sei se qual é a palavra. Oi? Vou chegar nessa parte também. Vou chegar nessa parte. Mas sim e não. Quando chegar lá, eu explico. Aqui eu tenho uma proteção extra. Uma proteção adicional. Que aí eu vou ter uma ramificação dos meus DPS com disjuntor em cada um, para que, se um falhar, minha instalação não sofra com surto. Ainda tenha outro para atuar. Esse daqui a gente nem vai usar. Onde é que usa esse daqui? Em locais que eu preciso proteger a qualquer custo os equipamentos ou pessoas. E eu não posso me dar ao luxo de que a minha instalação desligue por proteção ou por falta de proteção por conta de um surto. Qual é o lugar que eu preciso ter o máximo de cuidado? Hospital. Aqui é o único lugar, ao meu ver, que a gente usa esse tipo de instalação. Que eu preciso ter a proteção, mas eu não posso me dar ao luxo de desligar equipamentos nem desenergizar o hospital em caso de uma falha. E essas outras aqui, qual é a mais comum? E eu acho que aqui todo mundo já viu. Essa daqui. Que ela tem o disjuntor geral, tem o DPS, e depois do disjuntor geral e as cargas. É o mais barato e o mais fácil de instalar. E o mais comum também. Onde é que a gente vai encontrar isso daqui? Praticamente todos os ambientes residenciais e comerciais. Esse outro método aqui, e aí eu instalo esse daqui, mas não com muita vontade. Eu projeto, melhor dizendo, esse daqui, mas não com muita vontade. Por quê? Se eu tenho o disjuntor geral, aí vai ser igual a ontem que eu falei de um DR geral. Se eu tenho um disjuntor geral e eu tenho uma falha no meu DPS, meu disjuntor vai desarmar, a edificação toda vai ficar sem funcionar. Só que qual é o problema pior do que o que a gente viu ontem? Porque ontem eu disse que se uma pessoa tomar choque, o DR desarma. Só que aí acabou o choque, a pessoa vai lá e arma de novo. Com o DPS é um pouco mais complexo porque poucas pessoas malmente conhecem o DPS. Eu tenho um cliente que ele tem medo de abrir o quadro. Quanto mais conhecer os dispositivos de proteção. Eu tenho um cliente que ele tem uma noia que ele não abre o quadro de jeito nenhum, que ele acha que vai tomar choque. Mas se torna chato.
se torna chato. Aí, se acontece isso daqui, o problema é pior porque no DR, o choque passou, você arma ele de novo. No DPS, ele vai ficar sempre em curto. Então, você não vai conseguir armar de novo o disjuntor. A única forma é para você adiantar o lado do cliente, sacar o cartucho do DPS. Muda de cor. Fica vermelho. Quando não pega fogo, se for mal feito, só troca o cartucho. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Aqui, ó. Aqui é a base. Aqui é a base dele. E aqui é o cartucho. Quando queima, você só troca o cartucho. Não precisa nem desmontar o quadro. Sacou um cartucho e colocou outro. Só que o cliente, ele vai saber fazer isso? Não vai. Então, ao meu ponto de vista, pode estar na norma, é permitido, mas eu acho um pouco perigoso por falta de conhecimento do cliente. E aí o cliente vai ficar sem energia, até que o problema seja resolvido. Para mim, o melhor é esse daqui, eu tenho um disjuntor só para o DPS. Porque aí, se o DPS entrar em curto, o meu disjuntor, olha só, ele desarma, impede que o curto continue, mas esse caminho aqui, ó, da minha instalação, permanece energizado. Tranquilo. Só que onde é que a gente usa mais isso daqui? Indústria. Não que não possa usar no residencial, só que vai ficar caro. E o cliente não quer saber da proteção. O cliente... É isso, existe um problema aí também. Às vezes o cliente pode achar que está protegido e não está. O DPS é um pouquinho complicado. Mas aqui a gente usa mais em indústria porque a indústria, igual ao hospital, mas nem tanto assim quanto ao hospital, não pode se dar ao luxo de ter um disjuntor geral desarmando por conta de uma falha. Então, o que é que a gente faz? Aí eu digo, é unânime. Nas indústrias é dessa forma. Eu tenho o disjuntor geral. Do disjuntor geral, eu derivo para um disjuntor exclusivo do DPS. E aí, existem situações que não é nem o cliente que pede. O cliente nem tem. Porque quando a gente trabalha com indústria, a gente não está trabalhando com disjuntor de 63 amperes. A gente está trabalhando com disjuntor de 400, 800, 1000 amperes. E aí existe um limite de corrente que o meu DPS ele suporta. Então ele, para você dimensionar, o correto é ler manual. Cada DPS pode ser da mesma marca. Modelo diferente, tem que pegar um manual e ler. Porque você só vai descobrir qual é o disjuntor ideal para o DPS no manual. Não existe cálculo. É o fabricante, fez os estudos deles, lá os ensaios, e aí nos ensaios ele determinou qual disjuntor. Por exemplo, o meu projeto mais recente, eu tinha um disjuntor geral de 320 amperes e um DPS de 50 kA de corrente nominal. No manual, ele diz que se o meu disjuntor geral for até 125 amperes, eu não teria a necessidade de colocar um disjuntor aqui. Eu posso fazer a instalação dessa forma. Agora, se a corrente do meu disjuntor for geral, for maior que 125 amperes, aí obrigatoriamente eu tenho que colocar um disjuntor de 125 para proteger o meu DPS. Então tem situações que o cliente nem escolhe. É realmente obrigatório, faz parte da instalação. Certo? 125. Mas é industrial, a gente não vai chegar lá não. Semestre que vem. Se forem meus alunos, se não, aí eu não sei como é que o professor vai... É o disjuntor de 320. É um caixa moldada. É porque vocês não conhecem Fábio. Mas quem conhece Fábio sabe que o que ele está dizendo é verdade. Cabo de 16 no chuveiro e disjuntor de caixa moldada para o chuveiro também.
Aí, ó. Mas esse esquema aqui deu para compreender, né? Tranquilo? Ligação do aterramento, como eu falei, para que o meu DPS funcione, é obrigatório que eu tenha um esquema de aterramento, porque a função do DPS, do DPS é desviar o surto para terra. Se não tem terra, não desvia. Ele nem vai funcionar. E a distância, quanto mais próximo o DPS tiver dos equipamentos, mais eficaz será a sua proteção. Isso é especialmente importante para o DPS classe 3. Então, para o 3, eu não posso, não é legal eu colocar uma tomada, puxar uma extensão de 10 metros e ligar o meu equipamento. Que aí ele já não está protegendo legal, certo? O ideal é que ele fique imediatamente próximo ao dispositivo. Beleza? E aí também tem uma distância que aí eu tenho uma imagem explicando ela melhor, mas a 5410, especificamente a 5410, ela exige que nesse esquema aqui, qualquer um dos três, o meu DPS não pode estar a mais de 50 centímetros distante do meu disjuntor geral. Certo? Aqui são as normas que eu já tinha citado antes. Bora para o intervalo? 8h15 a gente está de volta, viu? Senhores, vai lá. Continuando. Falando aqui sobre esses métodos de instalação, né? A explicação lógica deles. Quando o DPS, dispositivo de proteção, né, falhar internamente, que aí é quando ele der aquele entre o IN e o INP, ou acima do IN. Na verdade, não, quando ele falhar internamente é acima do INP, que é quando ele estoura. Quando o surto é tão alto acima do INP, que aí ele vai se... Aí ele pode entrar em curto-circuito. Por isso é necessário usar um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, que é o disjuntor, para eliminar esse curto. A norma apresenta orientações para minimizar os riscos dessa falha e explica os arranjos. Os arranjos a gente já viu, então não vou voltar neles. Ela permite, permitem priorizar continuidade do serviço. Aqui eu continuo o serviço, aqui eu continuo o serviço. E continuidade na proteção. Nos três, eu tenho continuidade de proteção, né? Mas no A e no C, eu tenho continuidade do serviço. Aí aqui a explicação sobre esses métodos aqui, não vou ler porque a gente só pulou etapas, certo? Agora, para quem perguntou, teve alguém aqui, não sei se está aqui, mas eu sei que foi pro lado de lá, que perguntou se ia neutro no DPS. Foi tu? Eu disse que sim e que não. Por quê? Depende da situação. Esse fluxograma aqui, ele... acho que dá para aumentar mais um pouco. Não. Aqui é o limite. Esse fluxograma aqui também está na norma. É uma das imagens que eu retirei da norma. E ele explica quando usar o DPS em cada condutor. Lembrando que o DPS ele é individual. Então, cada condutor, vamos pensar no máximo, que são 5, é o trifásico com neutro. São 4 condutores. Fase, 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 neutro. Eu vou ter um DPS para cada um desses. Então, não é o DPS para o circuito. O DPS é individual. Porque o surto ele pode vir só na fase S. Ou ele pode vir só no neutro. Então, é individual. Aí aqui no fluxograma vem,
A linha elétrica de energia que chega à edificação inclui neutro? Com certeza, todas as linhas que a gente trabalha, como são residenciais e comerciais, elas incluem neutro. Vocês podem estar se perguntando, pô, essa pergunta não faz o menor sentido. Faz. Eu já peguei instalação industrial que não tinha neutro, só tinha fase. Certo? E aí, quando eles precisavam de um neutro, aí no quadro tinha um transformadorzinho que trazia o neutro de volta. Era mais barato do que passar alguns quilômetros de cabo neutro. Bota o transformadorzinho lá. Então, tem neutro? Se não tem o neutro, então eu vou ter os DPS só nas fases, né? L1, L2, L3, e aqui junta tudo e vai para o terra. Ou L1, L2, L3, terra e BEP. A gente vai tratar como sendo um só. Para quem não sabe o que é BEP, tem alguém aqui que não sabe o que é um BEP? BEP, ele é um barramento de equipotencialização principal. Basicamente, é um ponto na edificação que reúne todos os terras. Normalmente, na instalação comum, padrão, você tem o quadro que tem aí nos boxes, vai ter aqui o trilho de, vai ter um barramento de neutro e um barramento de terra. Esse barramento aqui, ele é considerado um BEP, um barramento de equipotencialização principal, que aqui é onde reúne todos os terras da instalação, vem para ele dele, vai para a malha de aterramento. Ou, quando eu tenho instalações que tem mais de um quadro, aí não é tão comum, mas seria o ideal, ter um quadro, aí esse quadrozinho a gente chama ele de BEP, que nele também tem um barramento, aí esse barramento vai ligando os outros quadros. Aí nos quadros tem o seu BEP individual e os BEPs dos quadros se ligam em um BEP principal que vai para o aterramento. Agora, esse cabo de proteção é como colocar ele na estrutura de alvenaria que está completado ou diretamente. A gente vai ter aula de aterramento, mas respondendo a sua pergunta, o ideal não é que é o exigido. O ideal é sempre na estrutura de concreto. Eu trabalho na área fazendo projetos há 6 anos. Nunca consegui pegar... Só uma vez eu consegui pegar uma instalação, uma edificação que ainda estava sendo concretada para eu poder colocar o aterramento na malha. Porque o povo só descobre que precisa de projeto depois que as paredes estão levantadas. É aqui, ó. Se eu não tenho neutro, que vem da entrada de energia, se não tem neutro, eu só tenho DPS nas fases. Obviamente. Tem neutro, ó. A entrada de energia que chega na edificação tem neutro? Sim. Aí eu tenho outra pergunta. O neutro será aterrado no BEP ou não? Se ele for aterrado no BEP, não tem a necessidade de proteger ele. Se eu quiser proteger, vou em frente. TNS. Precisa. Aí aqui, ó, se o neutro for aterrado, não tem necessidade, como a norma está dizendo aqui. Se eu quiser colocar, que eu coloco. Mesmo o neutro estando aterrado, todos os meus projetos, sem exceção, eu protejo o neutro. Eu não confio exclusivamente no aterramento. Para desviar o surto, não confio. Eu prefiro ter mais uma camada de proteção. Aí vem a outra pergunta. O neutro, ele está conectado no BEP? A gente olhou aqui, sim. Se ele não tiver conectado no BEP, aí vem outra pergunta.
dois equipamentos de conexão são possíveis. Eu posso conectar o meu neutro, então eu vou proteger individualmente fase, 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 neutro. Ou esse aqui é o mais incomum de todos. Eu protejo as fases, aí no final do DPS vem o neutro, aí eu boto um outro DPS para terra. Isso é bem complexo. Resumo, para não ter erro. Põe DPS em tudo. Em todas as fases e no neutro. É a fórmula para não dar nada errado. Até porque tem instalação que você pega que ela já foi construída. Você sabe como é que tá. Ah, pronto! Aconteceu comigo. Deixa eu ver que dia foi. Eu vou dizer exatamente qual foi o dia. Meu celular tocou. Eita. 10h26 da noite de sexta-feira. Quase 11 horas da noite. Desesperado. Foi um condomínio. Tirou a foto. Ah, eu posso até mostrar essa foto aqui pra vocês. Não, de 175 volts ou só 275? Tem? Que esse daí é difícil de achar. Que é os que eu uso também. Aí, sim, aí respondendo. Na dúvida, aí por isso que eu lhe disse, talvez pode, sim e não, colocar o neutro no DPS. Depende de como ele está instalado. Mas por via das dúvidas, coloca. É o caminho certo. Dúvidas aqui? Não, né? Nenhum. Aí aqui, ó, a indicação do estado do DPS. Ele é obrigatório ter um indicador de estado. Que é esse indicador de estado é meio que uma chavinha interna dele, que quando ele tá bom fica verde, quando ele abre o bico, ele muda de cor para vermelho e aí você sabe que precisa trocar, certo? Existem alguns DPS, só que aí já é mais industrial. Residencial você não vai... Diga. Uhum. Esse bichinho aqui. É, quando fica 275, eu compro 175. Aí aqui, ó, tem alguns DPS, só que esses daí é industrial, até porque não faz sentido ter um DPS do que eu vou falar agora na residência. Mas alguns DPS industrial, ele tem bornes de comunicação, que aí eu posso colocar um LED no quadro, eu posso colocar para ele se comunicar com CLP, com o sistema de controle da fábrica, que aí quando o DPS falha, ele vai comunicar ou pelo LED ou pelo sistema de comunicação da fábrica. Por algum lugar, ele vai avisar que queimou. Só que, obviamente, na residência não faz nem sentido a gente colocar um desse, né? Mas existem sinaleiro, né? Existem esses tipos de indicação também, tá? Aí aqui como é que a gente vai ler o DPS, certo? Primeiro, né? Quais são os itens que compõem o DPS? Os plugs, né? Eu vou ter aqui os plugs, a base, que ela aí fica fixa. Se o plug queimar, saca ele e coloca um outro. Não tem necessidade de abrir o quadro, sacar ele, o conjunto completo e colocar um novo. Tem o status da operação, que aí, dependendo da marca, né, a posição muda. Mas ele sempre vai ter um indicadorzinho verde ou vermelho. Verde porque tá bom. Vermelho aqui não funciona mais, tem que trocar. Não é LED. É um indicadorzinho
analógico mesmo, que ele muda o estado quando queima. Tem a etiqueta dos dados, que é o que a gente vai ver aqui. Seria o foco, né, dessa imagem. Os parafusos do borne de conexão, trava de trilho DIN e o conector para sinalização remota quando existir. Não são todos. Aqui na etiqueta é o que a gente precisa se atentar. Nas siglas. O C é a máxima tensão de operação contínua. O que é que quer dizer isso? Comercialmente falando, você vai encontrar dois tipos de DPS. O UC, que é a máxima tensão de operação contínua. 175 volts e 275 volts. Quer dizer que só existem esses? Não. Mas os padrões são esses. Por quê? Aí isso aqui também vai fazer parte da análise de vocês, né? Oi? Você vai colocar isso lá nessa aula, né? Vou colocar hoje. A da aula de ontem e a da aula de hoje. Certo? Aí, ó. O C, eu tenho, comumente falando, 175 volts e 275. Por quê? Porque as tensões padrão que a gente tem, 127 e 220. O 380 é derivado do 220, mas a tensão fase e neutro, a tensão fase terra, que é o que ele mede. Se eu pegar um lugar que é 380, fase e terra vai dar 220, que é o que eu preciso. É a tensão que passa naquele condutor. E aí, por que eu tenho esses dois aqui? Se eu tenho uma instalação 127, eu tenho que escolher no mínimo o DPS de 175 volts. Quer dizer que se eu escolher o de 275 está errado? Não. Mas ele não vai proteger tão bem quanto o de 175. Por quê? Voltando sobre o princípio de funcionamento do DPS, a resistividade dele, do varistor, depende da tensão. Se eu coloco um DPS de 175 volts em uma instalação 220, quer dizer que a minha tensão do varistor é menor do que a tensão da rede. Ele automaticamente vai identificar que é um surto e vai abrir o circuito, permitindo a passagem da corrente. Então, na ligação 220, eu só posso colocar o 275. Agora, na ligação 127, eu posso colocar os dois. Porém, o ideal é o 175, porque eu tenho uma distância de 100 volts até o meu DPS atuar para proteger o surto. E tem equipamentos que não suportam isso. Eu mesmo já viajei para cidades aí que são 220, sem perceber, e muitas coisas já foram queimadas. Então, se eu tenho equipamentos, por exemplo, geladeira não é bivolt. Então, quando você compra uma geladeira, você tem que escolher qual é o nível de tensão. 90% dos itens na nossa casa são bivolt. Foram projetados para ter um range de tensão bem alto. Agora, poucos, e aí a gente tem que se preocupar com os poucos também, até porque são caros. Uma geladeira hoje é R$3.000, uma barata. Ela, se eu coloco o DPS de 275, eu estou me colocando em risco, ou melhor, eu estou colocando o meu equipamento em risco de queimar, porque eu não escolhi o certo. O problema é porque a norma, ela não define limite máximo. Por isso que eu digo que poderia instalar o 275. Boa noite. Vocês me conhecem? A internet tá na frente. Eu posso, tudo bem, professor? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor, Cadê? tudo bem? Tudo bem.
Ó, bora lá, continuar. Eu lembro do que, que eu tava falando, que é da tensão de operação do DPS. A norma, aí eu falei, a norma ela não define o limite máximo, ela só diz o mínimo. Eu não trouxe aqui, mas se você procurar lá na 5410, tem uma tabelinha lá que ela diz que o meu DPS ele tem que ser limite mínimo, obrigatoriamente 1,1 vezes a minha tensão nominal. Ou seja, se é 127, aí multiplica 127 por 1,1, seria a tensão mínima do DPS, mas ele não fala da tensão máxima. Só que aí, com conhecimento técnico, a gente sabe que não é legal colocar um DPS de 275 numa instalação 127. A corrente máxima de descarga, aí já entra para a parte de cálculo lá na 5419 de para-raio. Essa daqui a gente não vê. Mas a corrente nominal e o IIMP são os que a gente viu, que são os importantes agora, né? A corrente nominal é quanto ele suporta de surto indefinidamente. O IIMP é o surto que ele suporta uma vez só e queima, certo? E aí o nível de proteção, que nesse caso aqui está o UP, ele diz se é classe 1, classe 2 ou 3. Que hoje eles estão vendendo um misto, que é classe 1 mais 2. Eu particularmente não gosto. Porque, ao meu ponto de vista, é igual um pato. Pato. Nada anda e voa, mas não faz nada direito. Aí eles vendem classe 1. Tem lá classe 1 mais 2. Inclusive na tabela de vocês tem um assim, classe 1 mais 2. Aí fica a pergunta, ele é classe 1 ou classe 2? Sabor. Não, o 3 ele só serve se tiver 1 ou 2. Beleza? Não, é isso. Não, é o que eu falei. Não quer dizer que só exista o 175 e o 275. Existem outros. Mas os que a gente usa no predial, casa ou comércio, só é esses dois aqui. Não. Primeiro, que a nossa tensão, ela ou é 127, ou é 127, 220, ou 220, 380. Se eu tenho um DPS com a tensão menor, quer dizer que eu tenho um equipamento que trabalha com a tensão menor e exige um DPS de tensão menor. Não, para um equipamento específico, não para uma tomada específica. O DPS vem junto com o equipamento. Ou na indústria. Na indústria tem tensão 400, 440, 600, 660, 1000 volts. Então, aí o DPS vai de acordo com a aplicação, mas não é o padrão. Padrão que a gente está trabalhando aqui na disciplina é 175 e 275 volts. É o que vai atender tudo. Beleza? Olha aqui ó, a distância que eu falei para vocês, de 50 centímetros. Isso daqui também está na norma, não com esse desenho. Na verdade, o desenho é exatamente igual. A diferença é que na norma, em vez de estar o desenho do DPS, tem só o retângulozinho, se eu não me engano. Não. Do meu disjuntor, eu tenho um disjuntor que vai proteger o DPS. O fio que vai conectar o meu disjuntor para o DPS, do DPS para o terra. Ele tem que estar, se for do disjuntor para o DPS, do DPS para o terra, a soma da distância deles tem que dar no máximo 50 centímetros. Agora, se o meu disjuntor está imediatamente colado com o DPS, aí a única distância que a gente vai medir é a saída, que ela também tem que ser menor ou igual a 50 centímetros para ir para o barramento. Não tem problema.
Pode ser imediatamente colado com o barramento. Não. Mas normalmente nem passa, porque eu tenho um quadro no residencial, claro, existem exceções. Eu já fiz projeto, quando eu trabalhava com projeto residencial, tem muito tempo, eu já peguei uma casa aqui em Feira de Santana que tinha dentro da casa academia, jacuzzi, piscina, elevador, isso aqui em Feira. Mas aí imagine o tamanho do quadro. Só que aí a gente coloca o BEP bem pertinho lá no topo, que aí o DPS vai tranquilo. Mas instalações normais não chegou a ter subestação não. Mas que era uma bela de uma casa. É. Oi? Se for subestação? Ou sem subestação? Aí o quadro ele aí já vai pro metálico, que é de barramento. Não tem, a não ser que o cara consiga operar milagre e divida os quadros. Mas nesse caso aí não tinha como, porque o arquiteto já tinha definido até onde ia ficar o quadro. Não, ó, quando você pega um projeto residencial feito por arquiteto, ele já lhe entrega o projeto com todos os pontos. Todos os pontos. Você não mexe em um pontozinho aqui. Dá problema. Dá problema. Você só vai realmente dimensionar o circuito, desfiação. Mas você tem que obedecer. Se tem arquiteto. Eis o problema. Nossa classe, quando eu digo nossa classe, é eletrotécnico e engenheiros eletricistas. Nós sofremos com... Não somos só nós que podemos assinar projeto. Arquiteto pode. Arquiteto tem a liberação do conselho dele para assinar projeto, se eu não me engano, até 75 kW. Não sabem de nada. Mas eles podem. E eles fazem. Engenheiro civil pode assinar projeto elétrico. Não sei técnico em edificação. Para mim é novidade, mas eletromecânico também pode. Sim. Então, assim... Mas... Oi? Não. Aí, nossa classe já entrou com ação na justiça e foi negado. Infelizmente. Não posso. Mas eles podem assinar o elétrico. Né? Então, assim, todo mundo pode assinar projeto, mas no final eu gosto. Sabe por quê? Porque para corrigir problema é mais caro. E sempre vem. Sempre vem. Para mim, hoje não vem mais. Porque eu hoje, não por opção, mas por escolha de mercado mesmo, não chega mais projeto residencial para mim. Industrial e comercial. Mas residencial, o último que eu fiz tem uns 4 anos. Mas não é porque eu cheguei um dia e falei, não faço mais residencial. É porque na escada, só o engenheiro eletricista no residencial é o último que é lembrado. O cara compra um terreno, ele vai chamar quem primeiro? Topógrafo. Depois ele vai chamar o arquiteto. Aí o arquiteto vai chamar o engenheiro civil. O arquiteto assina elétrico, o engenheiro civil assina elétrico. Aí, se nenhum deles assinar, chama o técnico. Que o técnico vai executar, ele também faz. Aí, só se o técnico não tiver a coragem de fazer, ele se lembra do engenheiro e chama o engenheiro. Por isso que eu não faço. Não chega. Mas se chegar, a gente faz. Acontece. Já no industrial é diferente. Eles exigem que seja engenheiro. Não. O técnico pode, mas a indústria não confia. Ela confia no engenheiro. Aí a indústria ela entende a limitação de cada um. O engenheiro projeta e o técnico executa. Aí funciona com essa hierarquia na indústria. É por isso que hoje eu faço industrial. 800 kVA.
Aí aqui tem um resumo, né? Que vai ser a última coisa que eu vou falar. A norma exige que sejam seguidas as seguintes condições para garantir a segurança e compatibilidade. Mesmo que o DPS falhe, a proteção contra choques elétricos no circuito ou na instalação não pode ser comprometida. Então, por isso, tem esses métodos aqui para a gente instalar. Compatibilidade com o DR. Quando o DPS é instalado próximo ao ponto de entrada da linha na edificação ou no quadro principal, a instalação do DR, ele deve ser posicionado, aqui tem essas regrinhas, mas esquecendo essas regrinhas aqui, resumindo, depois do DPS. Aí a explicação técnica por quê? A gente pulando isso daqui. O meu disjuntor, ele protege contra surto de tensão e fuga de corrente? Não. O meu DPS, o meu DR protege contra surto de tensão e contra sobrecorrente? Também não. É fuga de corrente. E o meu DPS protege contra sobrecorrente no local, no caso um curto-circuito, melhor dizendo, ou fuga de corrente? Também não. Então cada um trabalha na sua função. E aí, o meu disjuntor, quando a gente compra o disjuntor, e eu mostrei aqui para vocês, tem aqueles níveis 10kA, 6kA e 3kA. Ele está imediatamente ligado ao quiloampere do DPS, ou seja, ele tem uma proteção interna dentro dele, ele tem uma proteção interna que trabalha em conjunto com o surto de tensão. Porque se ele não tivesse, eu não poderia colocar ele para proteger o meu DPS. Ele foi projetado para suportar, não para desviar. Ele suporta o surto de tensão ao ponto de proteger o meu DPS. Já o meu DR não tem isso. E ele é um equipamento que precisa trabalhar com sensibilidade. Então, o surto, 99,9% das vezes, ele vem de fora para dentro. Se ele vem de fora para dentro, para não queimar o meu DR, aí ele passa primeiro pelo DPS. O DPS protege e aí o meu DR trabalha tranquilamente protegendo a instalação. Por isso que ele é instalado obrigatoriamente depois do DPS. Eu não disse que é extenso o DPS? E depois DR.